This call is now being recorded. Então tá gravando. Aí poderia ler para a gente, por favor, a primeira aí. A pergunta de hoje? A pergunta de hoje, e depois vamos fazer a da outra também. A outra é dissertativa, né? Uhum. Vamos, por A gentileza. de hoje, a 1 é: em relação ao estabelecimento empresarial, assinale a opção correta. Aí lê também as alternativas? Alternativas? A alternativa correta é letra D de dado. Poderia ler para a gente explicar? A primeira é letra D de dado. Uhum. Esse estabelecimento pode ser sujeito ou objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Então, aí está dizendo... É porque eu estou sem a questão aqui, mas aí está dizendo que o estabelecimento comercial, ele não responde em caso de inviabilidade do negócio? É isso que está falando aí? É porque eu estou com um som aqui meio comprometido. Pegou um som aqui. Não entendi. Repete para mim, por favor. Só um minutinho, só deixa eu botar o fone aqui, parei. Está muito baixo aqui para mim. Diz aí para mim a letra D de dado. Alô? A resposta? Ah, tá. Esse estabelecimento pode ser sujeito ou objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Sim, aí está dizendo o seguinte, que o estabelecimento comercial, né? Ele é sujeito de obrigações e de direito, e que, em caso, né, de uma debacle da empresa, ele vai responder, sim, caso a empresa se inviabilize, ele vai ter que responder, ele responde pela massa falida também. Resumindo, seria isso aí, entendeu? Por isso que fala que o estabelecimento é sujeito de direito e de obrigações. Então, ele responde também no momento em que a empresa se inviabilizar. A segunda questão. Assinale a opção correta a respeito do empresário e de seu regime jurídico. Essa é a letra D de dado. O empresário que instituir filial em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis deverá inscrevê-la também neste lugar com a prova da inscrição originária. Porém, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Então, tá certo. É letra D de dado, ok? A terceira questão, por gentileza. Com relação aos estabelecimentos e os institutos complementares da atividade empresarial, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. A terceira é letra B de bola. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira. Beleza. A quarta questão agora. Com relação ao estabelecimento e os institutos complementares da atividade empresarial, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Aí letra B de bola. É B de bola. E a quinta questão? A quinta. No âmbito do direito de empresa, é correto afirmar que, conforme o Código Civil, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Letra C, né? Yes. Agora, a sexta questão.
Em conformidade com as normas que regem o direito empresarial brasileiro, é correto afirmar, exceto Letra D de dado. não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 3 anos subsequentes à transferência. Ok. Seria a letra D de dado. Sim. Ok? Agora, vamos corrigir agora as questões que nós colocamos semana passada aí. Podem ler para a gente a pergunta e a resposta? Karine, você está aí com as perguntas e respostas? Que a minha está no carro. Cadê, Karine? Só com a pergunta. Só com a pergunta? Então, você fala que a gente responde aí. Vamos lá. O que é uma sociedade empresarial? E aí, Andréia? O que seria uma sociedade empresarial? Olha a nossa transparência lá que tem. Logo no começo. Pode responder, professor, porque ninguém. Vou botar aqui no quadro aqui, ó. Tá. Pegar numa boa aqui, pegar certinho aqui, peraí. Aí já vamos começar a fazer a revisão, já começa por aqui. Então tá aqui. Então, vamos lá. O que seria uma sociedade empresarial, pessoal? Está aí, ó. Consiste o quê? Na união de duas ou mais pessoas com interesse em comum para exercer uma atividade. Ok? Então, seria essa a resposta aí. Aqui na questão tá pedindo o fundamento do ponto de vista legal, professor, também. E aí? É você mesmo. Bora. Diz aí. O Código Civil. Professor, Oi. tá falando a questão 2? A questão 1. O que é uma sociedade empresarial fundamentar legalmente? Eu vou citar o artigo da lei que fala sobre do Código Civil. É qual o artigo, professor? Diz aqui, parei. Bota aqui. É o 972? Hein, pessoal? Olha para mim aí, no Código Civil. Acho que é o 972. Então, bota por gentileza aí. Sociedade empresária. Guilherme, seu microfone está aberto. Não, é o 972, eu acho que é o 972, sim, ó. Contrato de pessoas que recebem. É o 981. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, tá? Parágrafo único, a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados, ok? Então, 981. Ah, tá. Professor, mas a minha aqui na primeira questão não está pedindo nenhum tipo de fundamento, não. Mas está ótimo, porque assim a gente já... É bom fundamentar aí. Mas Na minha também não. Por isso que eu perguntei. É estranho a de... Eu devo ter colocado essa depois no grupo, né? Uma segunda oportunidade. Aí
Então, mas já que Furriel pediu aí, a gente bota artigo 981 aí, que já está aí dentro do nosso contexto aqui, ok? É esse artigo aí. O 972 é o que o senhor estava falando hoje, 972, agora há pouco, sobre outra falando coisa. sobre a incapacidade, né? Isso. Isso mesmo? Aham, Incapaz, lá na empresa individual, né? exato. Então, vamos para a outra questão, qual é? A 2 é: qual o objetivo de uma sociedade empresária? Fundamente do ponto de vista legal. Não, tá certo mesmo, do ponto de vista legal. O que seria o objetivo aqui? Ó? Aqui seria o conceito mais objetivo, né? Deixa eu ver aqui. São obras diversas, são organizações que têm por objeto essas diversas formas obrigatória. O que está perguntando aí, querida? O objetivo de uma sociedade empresária? Isso. Sim, é fazer o quê? O objetivo dela está no 981. Olha só, seria o quê? Seria a fabricação de bens e de serviços. É o objetivo econômico dela. Então, eu diria que o objetivo de uma sociedade econômica é a fabricação de bens e serviços, tá? Para o exercício de atividade econômica. Muito bem? E a partilha do seu resultado, que seria o lucro. Entendeu? Então, o objetivo seu de estabelecer-se, né? Colocar um negócio é você fabricar algum bem e ter lucro com ele e fazer aí a divisão desse bem aí com os sócios, né? Ok? E a próxima? É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Explique. É obrigatório? É porque, na verdade, isso aqui eu acho que é uma afirmação, professor. Explicar. Que é obrigatório, isso. Sim. E o que você me explicaria? É obrigatório você ter, tá certo, uma empresa e inscrevê-la na junta comercial? É obrigatório? Sim, porque senão ela fica irregular. Se torna irregular e fica sujeito a várias sanções. Uma delas, que eu diria que seria a pior, é responder ilimitadamente. Os sócios responderiam ilimitadamente por suas obrigações. Essa seria a maior sanção. Então, a partir do momento em que você faz o registro da sociedade empresária na junta comercial, você está definindo os papéis dos sócios. Muito bem? O sócio A responde com 20%, o outro com 50%. Então, se porventura ocorrer um insucesso na gestão da empresa, a responsabilidade dos sócios é limitada. Agora, se não tiver no contrato social bonitinho, registrado na junta comercial, aí você responde com seus bens pessoais. Contudo, a responsabilidade será ilimitadamente. Ok? E a próxima questão? A próxima aí. Apresente a diferença entre uma sociedade empresária limitada e uma SA. E aí, o que você botaria aí? Professor, Ah, eu coloquei que a sociedade limitada, ela tem como ato constitutivo o contrato social,
no qual a participação societária denomina-se cota, e a sociedade anônima tem como documento básico o estatuto, tendo denominada a ação sua participação na sociedade. Exatamente. É exatamente isso aí, porque a limitada tem contrato social, a sociedade anônima é um estatuto social, a limitada ela é subdivide por cotas e uma SA subdivide-se por ações, ok? Então, é essa a resposta que Rosilane botou esse. Se você puder repetir para a turma aí, Rosilane, eu agradeceria. A sociedade empresária limitada tem como ato constitutivo contrato social, no qual sua participação societária denomina-se cota, e a sociedade anônima tem como documento básico disciplinador o estatuto, tendo Aqui, ó, denominado a eu botei ação aqui e a agora, ó, participação na sociedade. é exatamente o que Rosilane está fazendo aqui, ó. A limitada, cujo ato constitutivo é o contrato social, e sua participação societária denomina-se cota. Muito bem? É o que o Rosilane colocou ali. E depois você tem ou sociedade anônima, a qual tem como documento básico disciplinador o estatuto e que tem denominado o quê? Ação, sua participação na sociedade. Sendo assim, a distribuição dos lucros e a responsabilidade pelas perdas atenderão à proporcionalidade da participação de cada sócio na sociedade. Ok, pessoal? Então, está aí na telinha, para o pessoal que não fez aí. E a próxima, acho que tem mais alguma? Acho que tem sim. Quem vai ler? Karine vai ler? São 10, professor. São 10? Caramba! Uhum. Poxa. Só estava inspirado. É. Então, a matéria da prova, a matéria está toda aí, então. Fala aí, então A vamos lá. quinta é: qual o objetivo do contrato social e do estatuto social? E aí, vocês botariam o quê? O objetivo do contrato social e do estatuto social. Professor, Ah, coloquei que o Estatuto Social rege as sociedades que são organizadas por ações ou entidades sem fins lucrativos. muito bem. E os contratos são feitos para estabelecer companhias mais simples. Estabelece todas as informações de sociedades simples. Muito bem. Isso aí. Agora, o objetivo deles, né, é exatamente isso que você colocou, mas a ideia é você regrar a relação entre os sócios. É por isso que você tem uma norma interna, um contrato social, um estatuto social, para falar exatamente, para dizer os papéis dos sócios, para dizer, olha, o sócio A ele vai responder por isso, o sócio B ele vai ter essa função, ele vai ser o administrador, o outro vai compor o conselho de administração. Então, o contrato social e o estatuto é um regramento interno da empresa, que vai dizer assim, seria o quê? Seria a alma jurídica da empresa, a alma jurídica, tá certo? Ela que define ali os papéis, ok? E o registro deles na junta comercial é de capital relevância para que isso tenha validade, seja convalidado, né? Essa convalidação é muito relevante, ok? Então, tá bom. Então, é isso aí. Entenderam? Então, o objetivo é isso que a
Rosilane colocou, né, que o contrato social é de uma limitada, de uma sociedade anônima é o estatuto, mas o objetivo é regrar as relações entre os sócios. Ok? Então, vamos para o próximo aí. Ok? A próxima questão. Não. É a 6? É a 6, Zulane? É a sexta? É assim. Não, tá. A sociedade empresária não inscrita na junta comercial pode pedir recuperação judicial? Explique. E aí? A sociedade empresária não inscrita na junta comercial, ela pode pedir recuperação judicial? Não, Não, por quê? porque ela está de forma irregular e a falta do registro importa em aplicação de sanções, né? Pode. Olha o que Fábio Uma olhou. conduta administrativa. Exatamente. Olha aqui na tela o que Fábio Ulloa colocou. Está aqui, ó. Segundo Ulloa, o arquivamento do ato constitutivo da pessoa jurídica, contrato social da limitada ou os estatutos da anônima no registro de empresas é condição para a limitação da responsabilidade do sócio. Foi o que nós falamos, ok? Agora vem a resposta dessa pergunta aí. Além dessa sanção, a sociedade empresária irregular, tá certo? Não tem o quê? Ainda segundo o Ulloa, legitimidade ativa para o pedido de falência de outro comerciante. E não pode o quê? Requerer a recuperação judicial. Uma é o artigo 97 da Lei de Falência, o outro é o artigo 51, inciso 5º da Lei de Falência. Tá certo? Então, aí, a sociedade que não tiver inscrição, tá certo? Na junta comercial, ela perde essa vantagem que a lei dá de você. Antes de você falir, você tem assim uma espécie de um CTI. A recuperação judicial seria o CTI antes de que a empresa vá para o sepulcro, para o cemitério, que seria a falência, usando de forma metafórica aqui. Então, o artigo 97. Podem requerer o quê? A falência do devedor. O credor empresário apresentará o quê? Certidão do registro público de empresas que comprove o quê? A regularidade de suas atividades. Muito bem? Então, se você não tiver o registro na junta comercial ou no registro público, essa certidão ficará faltando no momento em que você se habilitar a pedir, tá certo? A falência de um devedor. Ok? Olha o artigo 51, Lei de Falência. A petição inicial de recuperação judicial será o quê? Instruída com 5. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. Então, se você, no momento em que você entrar com a sua recuperação judicial, você for pedir ao juiz que você quer mais uma chance de você de você ter para ser empresário, antes de você falir, você quer mais assim uma oportunidade, vamos colocar assim, ok? Então, você vai perder essa vantagem que a lei te dá, de você ter mais um prazo para que você possa reestruturar o seu negócio, a sua vida econômica, financeira, conversar com seus credores, com seus fornecedores, com os devedores, muito bem? Então, é uma forma que a legislação, é uma forma da legislação forçar
o empresário está sempre em dia com as suas obrigações. Então, os dois artigos estão aí. Se vocês quiserem fundamentar aí, fique à vontade. A próxima questão. Qual o limite da responsabilidade do sócio numa sociedade empresária limitada? E aí? Rosilane vai falar? Oi, professor. Eu coloquei que, de acordo com o artigo 1052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio na sociedade limitada é restritiva ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se eu tenho esse artigo aqui. Só um minutinho, só para a gente ver ele aqui. Sócios, unidade de sócios, administrador, artigo 160, não tem ele aqui não, artigo 52, não, 58, não. Não, mas é o artigo 1052. Inclusive, a gente, na segunda prova nossa, a gente vai fazer uma discussão sobre a limitada. A gente vai fazer uma aula só vendo os artigos do Código Civil. Já estou preparando essa aula, ok? Para a gente fazer uma discussão em cima do código, porque a limitada é uma modalidade de empresa muito importante, que é muito comum. E vocês, no dia a dia de advogado, vocês vão se deparar muito com essas empresas, né? Entendeu? Vocês vão ter que advogar, se vocês quiserem fazer direito empresarial, entendeu? Então, é uma coisa que dá dinheiro, uma rescisão de contrato, uma alteração contratual de uma limitada, olha, é uma coisa que dá grana, hein? Tá certo? Então, seria o artigo 1052. Alguém pode ler? Você leu aí, Rosilene, na íntegra para a gente? Vou ler aqui o artigo, então. Lê para a gente aí. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restritiva ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Perfeito. Todos respondem, tá certo? Quem não tiver aí, olha no Código Civil, abre o Google aí, porque tem lá um capítulo do Código Civil que fala só de sociedade limitada. Hein? A gente vai ver todos esses artigos no segundo tempo, vamos colocar assim. Tem mais algum? Meus parabéns, Rosilane. Você está muito. Vai tirar 1000 na prova, hein? Tomara, né? Tem que tirar 10. Vai tirar 1000. Já deu tudo certo para você. Carene, a próxima. Faz o favor. Sociedades denominadas mistas admitem apenas uma forma de responsabilidade no que tange às suas obrigações? E aí? O que você botou, Rosilane? Professor, eu coloquei que uma parte dos sócios, denominados comanditado, tem responsabilidade ilimitada e respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, pelas suas obrigações, né, sociais. Muito E bem. a outra parte, denominada de sócio comanditário, tem responsabilidade limitada, respondendo limitadamente pelas obrigações sociais. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Então, deixa eu ver se eu
Se eu tirei eu tirei daqui, deixa eu ver aqui, peraí. Limitada, dotação de donação integradas, ligações, as sociedades mistas, né? Deixa eu ver aqui, sociedade mista aqui. Mas deu matéria pra caramba. Muita matéria. Deixa eu pegar aqui para você. A sociedade limitada, como já abordado anteriormente, administrador, na sua própria sociedade, sócios. Aqui, ó. Aqui é quanto à responsabilidade dos sócios. A partir delas, sociedades denominadas mistas, que admitem o quê? Ambas as formas de responsabilidade dos sócios. Então, assim conforme Fábio Lua Coelho, o empresário não é o sócio da sociedade empresarial, mas sim o quê? A própria pessoa jurídica, ou seja, a sociedade, que é quem o quê? Explora a atividade empresarial, ok? Então, essa resposta aqui seria o seguinte, né? O empresário, ele não seria o sócio, ele não é o sócio da sociedade empresarial. O empresário é aquele mentor, ok? Mas se o quê? A pessoa jurídica, a sociedade, que é o quê? É quem explora a atividade. Ou seja, quem vai explorar a atividade empresarial são os sócios. Eles que vão, né, exercer a atividade econômica. É o que diz aí o professor Fábio Ulloa Coelho. Ok? Então, está dito aqui. Muito bem. Então, está aí. Né? E aí, tem mais alguma aí? Tem mais duas, professor. Tem, uhum. Então, vamos lá. Praticamente, a nossa revisão já está ocorrendo de uma forma mais prática. Apenas os sócios numa sociedade limitada podem ser administrador segundo as normas do direito brasileiro? E aí, administrador? Então, diz aí o quê? O que vocês colocaram? Não, né, professor? Mas eu não... Apenas sócio, senão você pode ter pessoas estranhas à sociedade. Agora, tem que constar no contrato social. Isso está aqui, deixa eu pegar aqui. Administrador. Mas precisa passar por votação, né? Com unanimidade. Sim, aí vai ter que seguir, né, o que manda o quê? Se for uma limitada, é o contrato social. Então, vamos ver aqui, ó. O administrador, ok? Então, está aqui. Como já abordado, a sociedade limitada, o artigo a sociedade administrada por... Aqui, ó. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas, o quê? Designadas no contrato social ou em ato separado. Tudo bem? Então, tá aqui. Logo, poderá ser administrador o quê? Aquele escolhido no contrato ou em um contrato separado. Então, está aqui o que diz Fábio Ulloa. A sociedade limitada tem como representante legal o administrador, que é escolhido e substituído pela maioria societária qualificada, ou seja, unanimidade, 3/4, 2/3 ou mais da metade do capital social. Tudo bem? Nada impede, por outro lado, que a administração seja o quê? Seja
atribuída a mais de uma pessoa que atuarão em conjunto ou isoladamente. Segundo o quê? Olha só, segundo o previsto no contrato social, ok? A norma não aborda a escolha dos sócios sobre o administrador ser, olha só, ser ou não sócio da empresa, ficando o quê? Ficando assim a critério deles. Então, a norma, ok? Segundo o Ulloa, a norma não aborda o quê? A escolha dos sócios sobre o administrador ser ou não sócio da empresa. Então, a legislação não faz essa exigência. Não. O administrador, obrigatoriamente, ele tem que ser sócio. Não existe essa exigência legal. Mas, importante destacar que, conforme com ele, só é permitido a escolha de um terceiro estranho ao quadro social, desde que, pessoal, que o contrato social permita o quê? Tal solução. Muito bem? Então, a norma não faz nenhuma exigência. Olha só, o administrador, obrigatoriamente, ele tem que sair dos sócios. Não tem que sair do quadro social. Não existe esta obrigatoriedade. Todavia, tá certo? O contrato social, se você quer colocar um sócio estranho, né, ao quadro social, o contrato social ele tem que fazer essa previsão, porque, como nós falamos, o contrato social, numa limitada, é o quê? É o regramento dentro da empresa, é a forma como ela vai agir, né? A relação dos sócios dentro da empresa ela é regida pelo contrato social. Então, ali está todos os atos previstos, tá? Que podem ser previstos dentro dessa limitada, dentro dessa empresa. Então, é a lei maior, vamos colocar assim, o contrato social. Eu acho que tem mais uma aí. Tem sim, professor. É a última. Qual a função do Conselho de Administração numa sociedade empresária SA? Explique fundamentando o ponto de vista legal. Ou do ponto de vista legal. Então, vamos pegar aqui. Nós estamos falando de uma SA, né? Rosilene botou alguma coisa, Rosilene? Professor, eu coloquei que o conselho é a base que representa a transparência e gera credibilidade. Sua função principal é aumentar a lucratividade da organização através de planejamento e deliberações realizadas dentro do conselho, sendo responsável por supervisionar as atividades da empresa e fiscalizar os investimentos. E todas as funções estão previstas no artigo 142 da Lei número 6.404 de 76. Então, vamos ver aqui. Eu vou entrar aqui no Conselho de Administração. Aqui. Peraí. Esse no cargo, Conselho de Administração, Sociedade Limitada, classifica a Sociedade Anônima. Aqui, ó. Segundo, é facultativo, Assembleia, administração, vou competirá conforme Estatuto, Conselho de Administração, importante, pessoal, Estatutos do Código das Sociedade. Organização segurada, os deveres da sociedade, aqui. Eu estou perguntando aí o objetivo que tem? Qual a função do Conselho de Administração? Aqui é norma da 245. Monitoria, assim de conteúdo, nós somos.
Concordo. Dado prazo, eu tirei da onde isso aqui. Deixa eu ver aqui. No final todo. A função do Conselho de Administração, né? Conselho Empresário, não. Aqui não. É artigo 142? Professor, eu coloquei o artigo 142 da lei Por número... gentileza, ele aí. A função do Conselho de Administração, pessoal, é gerir a empresa. Ele que escolhe os gestores da empresa, como elege o presidente de uma sociedade anônima, os diretores de uma sociedade anônima. É no Conselho de Administração que você define o quê? Você define os gestores de uma dada companhia. Ok? Então, o objetivo maior dele é escolher os gestores, escolher os administradores, seja o presidente, seja os diretores. Leia para mim, por gentileza, o artigo 142. Rosilane, lê para a gente aí. professor, eu não estou achando que não. 142? É porque eu não estou com a lei civil, estou com o Código Civil aqui. Olha para a gente aí, pessoal, no Google aí, vocês que estão com smartphone, artigo 142 da Lei 6.404 de 76. Deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Queria que vocês pegassem. Compete ao Conselho de Administração. 1. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia. 2. Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuser o Estatuto. 3. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou envio de celebração e quaisquer outros atos. Muito bem. Fala. Continua? Vai lá. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132. 5. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. 6. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto assim o exigir. 7. Deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição. 8. Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrato, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros. 9. Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Muito bem. Então, foi mais ou menos aquilo que nós falamos. E Rosilane está coberta de razão. É o artigo 142 da Lei 6.404, que fala sobre, né, os objetivos do Conselho de Administração, que vocês olham aí, que o Conselho de Administração ele tem várias atribuições. Muito bem? É ali que é votado o nome dos diretores, dos presidentes, eles analisam o livro. É um poder, assim, muito grande.
não digo um poder absoluto, mas é um dos órgãos mais poderosos que tem uma sociedade anônima. Porque nós temos também a Assembleia Geral dos Sócios, ok? Mas o Conselho de Administração é onde passa toda a gestão da empresa SA. Vocês olham, por exemplo, no caso que eu citei aqui da Petrobras, o presidente, os diretores, né, a gente está assistindo isso na mídia, são todos votados no Conselho de Administração. É ali que você define os nomes, ok? Então, tá aí. Acabou, minha amiga Karine? Sim, professor, acabou. Muito bem. Então, pessoal, nós já iniciamos a nossa revisão. Vamos começar agora fazer assim um começo, lá do começo, falando assim, para a gente... a nossa aula... Professor, Oi. o senhor deu a revisão, vai fazer o quê? Vai começar agora do começo? Não, eu Pelo ainda tenho amor de meia Deus, hora. professor. Eu ainda tenho meia hora de aula. Meia hora? Entendeu? A nossa aula Ah, acaba tá. às 9h45. Ah, Certo? tá. Tá bom, professor, tá. Desculpa. Tá. Então, né? Então, eu tenho que dar aula até às 9h. Então, a gente começa, né, fazendo aí uma revisão da revisão, ok? A gente começa do slide 1 até umas 9h30, mais ou menos, 20 para as 10. Tá combinado? Estão combinados assim? Combinado, professor, combinado. Show, Então, show. aqui. Combinado. Aqui. Tá. Vamos aqui. O primeiro dia de aula aqui, a nossa prova está tranquila para a gente fazer aí numa boa aí. Não tem problema aqui. Então, primeiro dia de aula, a gente falou, começamos o nosso curso aí, Direito Societário, né? Então, a gente já viu isso aí respondendo a primeira questão. Conceito de sociedade empresária consiste na união de duas ou mais pessoas com interesse em comum. Então, uma sociedade empresária, ela tem como objetivo fazer bens e serviços, bens econômicos. Ela surge através da união de duas ou mais pessoas que possuem, obviamente, né, um interesse comum, um objetivo social comum, que vai inaugurar uma empresa, vai abrir uma empresa, ok? E a sociedade empresária, ela classifica-se em sociedade simples, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, sociedade em conta de participação e sociedade anônima. A gente viu até aqui, vimos aí a sociedade limitada, onde a gente vai passar, eu falei com vocês que a gente vai fazer uma aula somente em cima dos artigos do Código Civil que fala sobre a limitada, dada a sua importância, e vamos também fazer uma aula sobre a sociedade anônima. As demais empresas são relevantes, mas essas são mais importantes. Por que são mais importantes? São as mais comuns no mundo dos negócios. É a sociedade limitada e a sociedade anônima. E aí a gente viu também hoje o microempreendedor individual, vimos também a importância de uma empresa individual, falamos sobre uma sociedade limitada unipessoal, que é uma SLU, que veio substituir a EIRELI. Muito bem? Então, nós temos aí essas empresas. Já falamos de várias modalidades, várias classificações, ok? Então, o conteúdo que nós temos sobre a nossa matéria
já está bastante vasto. Então, falamos aí sobre a sociedade empresarial. Então, o que é uma sociedade empresarial? Né? Que a gente já viu anteriormente. Uma sociedade empresarial é uma dupla ou mais pessoas que se unem em algum tipo de sociedade, por quê? Para a realização de um projeto profissional. Ou seja, o sonho. Você tem um sonho de botar um grande negócio e você monta uma sociedade, monta uma empresa e você tem que obedecer à legislação vigente no país. Tá certo? Aí, dividindo o quê? As tarefas, responsabilidades legais, ok? E de acordo com o que é definido no início do relacionamento legal. É uma espécie, vamos dizer assim, costuma-se dizer que uma sociedade empresarial é como um casamento. É importante a gente, via de regra, escolher um bom sócio, ok? Porque você vai viver a tensão do dia a dia, ok? Então, ali, é por isso que fala no início do relacionamento legal, porque você vai estar sob a tutela de um contrato social. Então, aquelas normas serão cumpridas ali, então é importante. Obviamente que o casamento também você está sob a tutela de uma legislação também, certo? Vocês sabem muito bem disso, ok? Então, está aqui. O conceito mais objetivo, sociedade empresária, são as organizações econômicas dotadas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, constituídas ordinariamente por mais de uma pessoa, que tem como objetivo a produção ou a troca de bens ou serviços com fins lucrativos. Foi o que nós colocamos ali. Então, tem o artigo 981 do Código Civil, que diz o seguinte: celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. O que nós discutimos hoje, inclusive. O objetivo maior é você fabricar bens e serviços, bens econômicos, e fazer a partilha deles. Ok? Está aqui. A classificação da sociedade empresária. Segundo o LOA, uma sociedade limitada, em decorrência, poderá o quê? Ser empresária ou simples. Então, uma sociedade limitada, ela se divide em ser uma sociedade limitada empresária ou uma sociedade simples. Se for exercente de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, será o quê? Empresário. Ou seja, ela tem o quê? Ela tendo um objetivo econômico, ela será uma sociedade empresária. Caso contrário, ou se dedicando o quê? À atividade econômica civil, uma sociedade profissionais, intelectuais, de advogados, economistas, tal, ela será considerada pela legislação uma sociedade simples. Ok? É isso que nós estamos, que diz a legislação. Aí. Então, o artigo 982, tá? Diz o seguinte: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de quê? De atividade própria de empresário, sujeito a registro, artigo 967, e simples as demais. Tá certo? Então, a sociedade limitada, ela se divide em sociedade empresária e sociedade
simples, é o que nós estamos colocando aí. Sociedade empresária visa um objetivo econômico, e a sociedade simples é uma sociedade de profissionais liberais, intelectuais. Está aí, parágrafo único. Independente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, e simples a cooperativa. Ok? Sociedade por ações, nós temos aí a sociedade anônima, uma delas. Você vem com comandita por ações, comandita simples e outros, né? A gente vai estudar separadamente. Tá aqui. 967, aí fala sobre o registro na junta comercial, né? É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresa mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Aí fala sobre a sociedade limitada, por cotas, o ato constitutivo é o contrato social e sua participação societária denomina-se cota. Aí são as sociedades anônimas, que a gente já viu, né? Fala-se aqui sobre a representação legal da sociedade limitada. Nós discutimos também no nosso exercício, representação legal da sociedade limitada é exercida por quem? Pelo administrador, que pode ser o quê? Atribuída a mais de uma pessoa. Ok? Já na sociedade anônima, a representação legal cabe quem? Ao diretor. Em ambas as formas, o administrador não precisa ser sócio. Viu aí, Rosilane? Então, na sociedade limitada como na sociedade anônima, o administrador não precisa ser sócio. É o que diz aí a legislação, ok? Não tem aquela obrigatoriedade que nós discutimos aí. Ele pode ser um administrador estranho ao quadro societário. Ok? Mas aí é o que diz lá no caso da limitada. Essa questão ela tem que estar prevista no contrato social. Ok? É o contrato social que vai definir também o papel do administrador, se será sócio, um dos sócios, ou um sujeito estranho ao quadro societário. Aí temos aí o Fábio Loa, diz: as sociedades empresárias, independente do objeto a que se dedicam, devem se registrar na junta comercial do Estado em que estão sediadas. A gente já está cansado de saber disso. Então, o que nós colocamos aqui como importante é a questão da sanção sobre a responsabilidade ilimitada dos sócios. Olha só, a sociedade empresária que explora irregularmente sua atividade econômica, ou seja, que funciona sem registro na junta comercial, está sujeita a sanções. A principal delas é o quê? É a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade. Então, a maior sanção é o prejuízo econômico que você vai ter perdendo tudo que você investiu na sociedade e no seu patrimônio pessoal. Ok? Acho que foi a Rosilane ou a Karine que falou sobre isso aí, sobre as sanções sobre a empresa irregular que não está aí com o seu registro na junta comercial. Certo? Acho que foi a Rosilane, salvo engano. Então, está aqui. Segundo Ulloa, o arquivamento do ato constitutivo da pessoa jurídica. O contrato social
da limitada ou os estatutos da anônima no registro de empresas é condição que para a limitação da responsabilidade do sócio. Então, vocês estão aí dimensionando, verificando a importância que tem o registro, porque o registro ele te dá, de certa forma, uma vantagem muito grande, né? Porque define o seu papel dentro da sociedade, define os papéis dos sócios. Muito bem? Isso aí dá uma tranquilidade para que o sócio possa investir, possa expandir a capacidade produtiva da empresa. Além dessa sanção, a gente já viu também, não vou passar de novo, tá certo? A lei de falência, o artigo 97, que não pode requerer a recuperação judicial, né? O sócio a empresa que não esteja registrada na junta comercial, né? Falamos que o artigo 51 fala sobre a questão da recuperação judicial. Então, está aqui. Então, aí o Lhoa fala o seguinte, essa parte a gente não viu. A falta do registro na junta comercial, prossegue o autor, importa também o quê? A aplicação de sanções o quê? De natureza fiscal e administrativa. Além de você ter aquela sanção de você responder ilimitadamente, existe as sanções de ordem fiscal, administrativa, ok? Então, é bem complicado você ter uma empresa atuar, uma empresa irregular. Porque, na verdade, a função que tem o ordenamento jurídico, a legislação, é proteger o empresário, os sócios. Aí nós temos o conceito de sócios. Temos aí, sócio é quem tem o quê? O papel de financiar e estruturar a empresa, tendo por objeto o quê? O exercício da atividade própria do empresário. Então, está aí. Né? Sócio, definição de sócio. Sócio é aquele que vai financiar, aquele que vai dar o start, que vai iniciar a atividade através do capital social, através do investimento inicial, poderíamos dizer assim. É o que eu falei, né? São eles quem disponibilizam o capital social para a constituição da sociedade, ou seja, no momento sua constituição, o patrimônio social da sociedade é formado apenas pelos recursos inicialmente fornecidos pelos sócios. É o que eu falei, é o capital inicial, é o investimento inicial onde os sócios colocam ali as suas economias para que a empresa possa nascer, possa iniciar as suas atividades. Ok? Então, vamos parar aqui, aí a gente vê, a partir de semana que vem, quanto à responsabilidade dos sócios. Eu vou mandar mais exercícios para vocês. Vou mandar mais exercícios. Para V1, professor? É V1. Deus Pai Todo-Poderoso.